estamos com mais uma série Sentando à Mesa com Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito de que nós somos filhos de Deus. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a respeito de que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus, ele nos criou junto com a Trindade, nós do pó da terra. A humanidade foi feita do pó da terra. E junto nós sopramos, ele soprou sobre nós o fôlego de vida e que nós conseguimos conquistar isso no decorrer dos anos. E pelo fato de nós sermos a imagem e semelhança de Jesus, nós temos uma responsabilidade muito grande em carregar aquilo que Deus é. Então, quando Deus ele deixou isso sobre nós, a gente até hoje se pergunta do porquê que Ele lançou isso sobre o nosso coração, sendo que a humanidade é uma humanidade pecadora e que tem falhas. E quando a gente se pergunta sobre isso, a gente não tem que pensar no pecado, mas sim em quem nós realmente somos. Porque independente de nós pecarmos ou não, a gente foi chamado por um propósito, a gente foi escolhido por um propósito. Então, a nossa vida ela se baseia num propósito e em um objetivo de chegar até o fim do caminho e saber que o que nós fizemos foi totalmente direcionado pela voz do Espírito Santo. No ponto 2, eu quero falar com vocês a respeito de nós seguirmos os passos de Jesus. A gente vê a história de Jesus por todo o Evangelho que está descrito na Bíblia Sagrada. E quando a gente se pergunta em seguir os passos dele, é porque ele é o Filho amado. Ele é a nossa referência de como nós devemos nos comportar por toda a nossa vida. Jesus ele veio como homem nesse mundo e ele trouxe para nós ensinamentos a respeito de assuntos que nós deveríamos sempre viver e saber. Mas por conta do pecado, a gente acabou se desviando dos nossos caminhos, do caminho daquele que nós fomos chamados para sempre seguir. Então, quando a gente se pergunta em seguir os passos de Jesus, é a gente olhar para Jesus e ver o que Ele fez. Ele nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso é um exemplo de uma das maiores orações que hoje nós carregamos para a nossa vida. E dentre tantos outros ensinamentos, a gente precisa ser guiados por uma voz. E a gente precisa aprender isso, porque Jesus ele foi guiado pela voz do seu Pai. E nós hoje devemos ser guiados pela voz do Espírito Santo, porque assim nós seguiremos para aquilo que nós fomos chamados para ser. No ponto 3, eu quero falar com vocês a respeito de que nós não somos escravos do pecado. A gente se baseia muito no pecado e então a gente se limita ao que nós vemos no que nós fazemos. Então, se a gente for comparar a nossa vida por aquilo que a gente faz, a gente nunca vai chegar a lugar algum, porque a nossa carne ela é pecadora. Mas se a gente for olhar e seguir os nossos passos de acordo com o olhar de Jesus Cristo, de acordo com os caminhos de Jesus, a gente vai seguir para um alvo. Então, não seja escravo do medo, não se limite, porque muitas das vezes não é nem o próprio Satanás que escraviza a humanidade, mas às vezes é uma alta escravidão que a gente faz com que a gente bloqueie aquilo que nós fomos chamados para fazer. É isso, pessoal. Até a próxima.